Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso Novo. Eu sou o Carlos e hoje, como sempre, acompanhado pelo Alex. Alex, como é que estás? Está tudo bem, Carlos, e contigo? Também, acho que é a primeira vez que estamos a falar decentemente desde o novo ano, por isso, para quem nos ouve e também perdi um bom ano novo, apesar de já ser dia 5, portanto, até que dia que se pode desejar Nunca é bom. tarde. Mas até que dia que se pode desejar bom ano novo a alguém? Tipo, em fevereiro tu já não desejas bom ano novo a alguém? Pois Não, não. acho que é só a primeira vez que vês a pessoa e depois já está tudo dito e acabou. E se tu vês a pessoa tipo em fevereiro? Pá, se for uma pessoa muito carinhosa e tu quiseres desejar um bom ano, acho que deves dizer. Eu acho que tipo a partir da primeira semana já não se diz isso. Tipo. Está bem, está faltam 2 dias para dizeres bom ano. Por isso, pronto, ainda vamos a tempo de desejar bom ano a Exatamente. todos e a ti também. E, e desde a última vez que nós falamos, que salvo erro foi há 2 semanas, acho Para eu. aí. 2 semanas, acho que foi. Aconteceu muita coisa e logo hoje que íamos gravar um episódio, sei, talvez a notícia mais, para mim, mais esperada, mas pelo que nós já falamos, por ti, talvez não, mas também é o que vamos Para mim não. discutir hoje aqui no podcast, que obviamente foi o West Ham ter perdido contra o Wolverhampton. Eu por acaso vi a primeira parte desse jogo, Carlos. Tu podes estar a rir que eu já sabia que ias fazer isso e acredito que eu vi. Eu vi o jogo todo, Também viste o jogo todo. Eu vi Ok. o jogo Então, todo, portanto vai ver. com tantos jogos para ver, vimos os dois um jogo. Ok. Epá, Pensou. tecnicamente a Liga dos Últimos, portanto, epá, tem sempre o seu interesse de ver. Mas, apesar disso também ter sido um jogo interessante, ainda mais interessante foi as notícias que saíram hoje de manhã. Pá, eu tinha acabado de fazer um café e estava a vir-me sentar para trabalhar e normalmente tenho sempre ouvido no YouTube a tocar e vejo o United Stand, que é um canal um canal assim da comunidade do Manchester United a fazer um live a uma hora que não é normal. E o título era a Romana Amorim saco, depois já recebo logo mensagem no Instagram, tu e isso tudo. Pá, eu fiz assim uma coisa, foi assim, desenvolveu-se no ápice. No entanto, depois do jogo do United, este fim de semana, Ruben Amorim teve assim quase que um momento de explosão na conferência pós-jogo e fez lembrar um pouco o Maresca, que também, pronto, obviamente foi como é que se diz, Há semelhanças. relieved of his duties, ou realmente é relieve, não foi despedido, é um relief mesmo. Mas pronto, na tua opinião, sei que a tua é essa, por isso vou-te já perguntar dessa maneira. Na tua opinião, achas que é uma decisão que apanha a maioria das pessoas, ou a ti apanha-te, no fundo, sei lá, não quer dizer despercebido, mas apanha-te de surpresa esta decisão vir agora e não vir, por exemplo, no final da época passada ou até mesmo no final desta época, depois tendo visto o desempenho do Ruben Amorim durante esta época? Eu acho que é nada menos do que surpreendente. Eu posso estar a ser um bocadinho cético quanto à informação em si sobre a notícia do despedimento, Uhum. tendo por base a conferência de imprensa que ele fez. Ou seja, parte agora a questão que é, ou neste caso a dúvida, se realmente ele sabia que já ia ser despedido no momento em que faz a conferência de imprensa, porque que Uhum. parece uma palavra demasiado, um conjunto de ações e emoções que ele tem demasiado fortes para um treinador que provavelmente nos próximos dias ia continuar a sentar-se com o seu cargo de manager e não head Uhum. coach, como eu referi várias vezes. E tendo em conta que o Manchester United neste momento é das equipas mais desfalcadas, combinando Kane mais injuries, Uhum. eu acho que é completamente ridículo o que a administração do Manchester United fez. E tendo em conta o dia de hoje, já estive a investigar um pouco, e tanto o Manchester United como o Nice são detidos pelo grupo da Ineos e têm o Uhum. mesmo padrão de despedimentos altos. Eu acho que eles não têm nenhuma projeção e a nível de capacidade de futebol interpretativa, acho que não vão longe. Eles devem estar um bocadinho confundidos com o futebol American e não com o soccer na América, que neste caso é o nosso futebol europeu. E tendo em conta que o Ruben Amorim só está a 3 pontos atrás de uma equipa que gastou 500 milhões neste Uhum. verão, neste caso o Liverpool, que também depois de 3 vitórias e 2 empates reascende ao quarto lugar, quase que passa por despercebido. E Uhum. é uma equipa que tal lugar, a tal está pelas competições europeias, neste caso o Manchester United pelo quinto lugar,
tanto que o quarto lugar também está muito próximo, porque são só apenas 3 pontos. E é Uhum. das equipas com mais remates na Premier League, mais remates à baliza, mais ações ofensivas, etc, etc. Ou seja, a equipa está a jogar bem, simplesmente a qualidade do plantel acho que não é a melhor, nem é a mais finalizadora. Ou seja, criam muito e também podem criar muito mal. E nota-se o porquê, por terem. Sim. Mas acho que é o terceiro melhor ataque da Premier League, se não estou em erro. Uhum. E depois teve um mercado de verão muito avultado, também foi uma equipa que contratou bastante, acho que Super. nós já falámos disso à volta dos 200 milhões, mas comparado a uma equipa que ganha 500 milhões como o Liverpool, que só está a 3 pontos acima, e o Arne Slot veio numa pior sequência que o Ruben Amorim, dado que participa nas Champions, eu acho que é tudo muito precoce e é demasiado mau, tendo por base a equipa atual do Manchester United. Se fores a ver, nos últimos jogos, eles têm jogado praticamente com um sénior, ou dois séniores, Sim. claramente notórios. É o guarda-redes, o Bayandeiro e depois o Balassi. Eu tenho aqui o Ozir, quer dizer, são três, ok. O guarda-redes não estava a contar, mas é um jogador sénior. E depois o resto são jogadores de formação. Desde Uhum. que a equipa passou a ter com inúmeros lesionados, mais as principais ausências da CAN, para mim o Mbemba e o Diallo eram um dos jogadores mais influentes a par do Bruno Fernandes, Uhum. acontece que com a lesão do Bruno Fernandes ainda ficam 10 vezes mais desfalcados. Sim. O Bruno Neste Fernandes caso, sendo o 8 melhor vezes mais jogador até. desfalcados. Exatamente. Sendo o melhor jogador faz logo diferença. Até quando a qualidade, hum, quando a A diferença quando dá ofensiva para os é restantes fraca, jogadores, sim, exato. exatamente. Um jogador como ele faz imensa Ele faz diferença. golos, faz assistências e é dos melhores jogadores. Não sei. Eu vou-te dar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião sobre este assunto, porque eu dei Eu sei que a eu opinião meio é que dei de distinta. manhã. Eu sei, eu meio que dei de manhã, mas eu tenho uma opinião um pouco é assim. Este ano, obviamente, tu olhas para a tabela e tu disseste bem que o United estava a 3 pontos do Liverpool, como também está a 3 pontos, salvo erro, do décimo Da quarto lugar, décimo ou lugar, 15º, exatamente. Um bocadinho. ou 15º, algo do género. Portanto, não acho que esteja a fazer melhor do que a época passada. Porquê? Porque na época passada, para esta altura, também andava para estes lugares, ou seja, com os mesmos pontos, se calhar, não tenho, se calhar até pode não ser, mas tendo em conta que acabou a época pouco acima da linha d'água, não está a fazer assim um trabalho excelente ao ponto de caramba, está isolado desse, por exemplo, sei lá, o Liverpool tem 34 e o Arsenal 48, está obviamente mais perto do quarto do que do primeiro lugar, como é óbvio, mas a diferença de pontos em relação à época passada não há assim tão grande, portanto pode ser, ok, será que é pelos resultados? Mas o que me leva a dizer que se o despedimento dele não é pelos resultados, é exatamente por isso, porque os resultados, tendo em conta o contexto geral da Premier League e o que eu assumo que sejam as expectativas, muitas vezes não realistas, mas esperando que as expectativas da organização, do iNews e dos Glazers e disso tudo seja realista, o despedimento não aconteceu pelos resultados, o despedimento aconteceu porque ele falou. Epá, e Ah, ok. parece exatamente o que aconteceu Então gosto disso. com o Maresca no Chelsea, porque ele também falou, não disse exatamente a mesma coisa com o Ruben, mas falou, salvo erro, não ter exatamente o suporte da board e isso tudo, e o Ruben Amorim meio que disse a mesma coisa, meio que disse que ele tinha vindo para o United para ser o manager, não o head coach, coisa que é mentira, porque no comunicado, me lembro-me perfeitamente, estava lá a dizer head coach, e não manager, portanto obviamente há aqui uma separação já do que são as responsabilidades de um manager e de um head coach. O manager hum, estando mais, como é que eu digo, mais envolvido nas transferências e isso tudo, enquanto com o head coach limita-se provavelmente a fazer a equipa para o jogo e a dar o treino, e ele obviamente queria mais responsabilidades. Não sei que treinadores do United, depois da saída do Sir Alex Ferguson, é que tiveram essa responsabilidade. Eu vou assumir que nenhum, porque nenhum se safou. E mais uma vez, nós hum, olhamos para todo este tempo que passou desde a saída do Alex Ferguson e nenhum treinador se conseguiu safar, tirando os José Acho que Mourinho. foram 10. Foram 10 treinadores quase. Não Eu foram consigo, um, eu não foram consigo, dois, não foram três, sim, já parecia. eu consigo dizer Moyes, Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer. Se tu meteres os treinos, depois também vais ter o Era isso que Rangnick, eu ia que dizer. depois começou também sendo, penso que passou, foi interino e depois passou O a ser Ragnarik, exato. eh, Michael Fletcher, Carrick, Fletcher, Ruben Amorim, o Ten Marcel Hag, Roy.
Tanag e Van Nistelrooy. Portanto, 10 treinadores. São estes 10 treinadores que estiveram lá. E nenhum se safou. Vai, eu olho para talvez o Van Nistelrooy, para o Rangnick, que era um diretor desportivo ou um diretor qualquer coisa e passou a ser treinador. E os jogadores todos falavam que eram, os treinos eram um pouco. Até o Ronaldo se ia falar dele como treinador e não era propriamente o melhor treinador. Eu até consigo dar descontar nesses, no Fletcher, no Carrick, etc. Pá, mas quando não funciona com o David Moyes, tinha acabado de sair do Everton em 2014. 2014, sim, Porém, 2014. O Mourinho também, mas o Moyes tinha feito um trabalho excelente no Everton. O Moyes, quando saiu do Everton, tinha deixado no Everton jogadores, ou uma equipa excelente, com Kevin Mirallas, Leighton Baines. Eu conheço a gente toda porque eu jogava bastante FIFA nessa altura e o Everton tinha jogadores excelentes. Tinha jogadores excelentes. E a equipa andava em lugares cimeiros, não andava no primeiro lugar, como é óbvio, mas andava em lugares cimeiros, portanto era um treinador que claramente fazia o seu trabalho e a equipa jogava bem, mas não resultou com ele, não resultou com o Mourinho. e o Mourinho ganhou uma Liga Europa, atenção, Mourinho não não. ganhou propriamente a taça da Conchinchina, como É verdade, exatamente. E também levam, repara, quando nós dizemos não resultou com o Mourinho, também nos leva a pensar, mas o que é que será resultar neste clube? É eles ganharem campeonatos, porque estão muito longe disso, não é? Aliás, se tu olhares para o top, tu olhares para o top 3, Arsenal, City, Aston Villa, eu vou dar até mais, o Liverpool, por exemplo, que tirando Ah, este mas também mercado. chega a ser um bocado de redutor. Eu, por acaso, antes desta transferência, enganei-me, deste despedimento do Amorim, eu ia trazer um tópico muito interessante para falarmos hoje, que era a diferença pontual da Premier League, como tu referiste há pouco, tendo em conta que do Manchester United que está em quinto lugar até, acho que é o 13º, eu vi Uhum. isso há pouco, e são Olha, 4 pontos. décimo quarto, São décimo, 4 pontos. sim, décimo segundo são 20, estão 28 pontos, décimo terceiro já tem 27. Exatamente. Portanto, até É décimo. que a diferença é tão próxima uma das outras, então porque é que as restantes equipas não viram o seu treinador a ser despedido porque é basicamente igual ao Ruben Amorim e ao Enzo Maresca a situação? Eu acho que Eu acho muito estranho, acho muito estranho. E era muito engraçado também vermos o Enzo a ir para o Manchester e o Ruben Amorim para o Chelsea. Isso era uma coisa muito caricata. isso era outra coisa que eu queria tocar, que era, agora com o United, mais uma vez vão entrar num predicamento que é, hum, ok, nós contratamos um treinador de projeto, despedimos porque Sim, isso é outro agravante. aparentemente vai contra o que nós queremos. Olhando para as decisões da board do United, contratam um diretor desportivo que vinha do Newcastle, despediram passado 5 meses, o Dan Ashworth. Depois contratam um que era o James Wilcox, salvo erro, o próprio Sir Jim Ratcliffe, que é o dono da Ineos, numa entrevista que ele deu há tempos ao Gary Neville, disse que esse gajo era, como diretor esportivo, o melhor de sempre. 10 de 10, 10 de 10, 10 estrelas, 10 estrelas possíveis. E depois há um desentendimento com o Ruben Amorim, pelo menos foi ao que parece ter acontecido para levar a esse despedimento. Pá, eu pergunto, nós olhamos para os treinadores que estão disponíveis e nós já sabemos que, pelo menos a percepção que se passa para fora é que o Fletcher vai pegar na equipa, vão contratar um interino e depois então aí para a próxima época começam outra vez a reconstrução. Faz lembrar um pouco o que fizeram com o Tenag. E o próprio Ruben Amorim também entrou na mesma situação. Exatamente, o que fizeram com o Tenag foi, ok, deviam ter definido o Tenag, mesmo tendo Em ganho, setembro, agosto, mesmo tendo ganho a FA Cup, mas não despediram passado 3 meses, 2 meses, foi em novembro, exatamente. foi em novembro, exatamente. Com o Ruben fazem quase a mesma coisa, só que em vez de ser Novembro em mudaram novembro, passou em para janeiro. janeiro. Mas teve, salvo erro, portanto, o Ten Hag teve lá 2 épocas, salvo erro, mas esse bocado, o Ruben Amorim nem isso durou, portanto, hum, opá, o que eu pergunto é, olhando agora para o United, tendo em conta os treinadores que estão disponíveis, e acho que até foste tu que me mandaste aquela imagem com alguns dos treinadores disponíveis, tinhas o Zidane, o Xavi, Exatamente. hum, O próprio Enzo Maresca o Enzo tinha Maresca, tirando o isso, mas daí já podemos Terzin, o filho Terzic, do o Dortmund. Terzic, Dortmund, mas tirando Exatamente. isso já podemos tirar 3. Zidane Zidane está à não espera vai. da França, porque senão já tinha treinador de clube. O Klopp, também Xavi, estava o Klopp lá na lista. sim, Xavi, não sei, está parado desde a altura do Barcelona, por isso não sei, mas duvido que se queira meter no United. E qual era o outro? O terceiro que tinha dito? Portanto, era o Zidane, o Xavi, pá, está-me a dar a amnésia agora.
Maresca? Não. Maresca está para o City. Pelo menos é o que se diz, é o que se fala. E é o treinador, claramente, um treinador de topo que está ali. Portanto, teve num projeto muito mau, mas acho que é um treinador que tem créditos Mas também, no United. tal como o Ruben Amorim, não se entende o saque do Enzo Maresca. Acho muito estranho também. Eu acho que, Eu eu não acho que sei, o eu acho que problema é que com estes clubes é que tens a vertente que é, ok, são Money empresários que talks. conhecem o que é o futebol e money talks e isso, Eu mas acho que é isso. Eu acho que é isso. no caso do United, pronto, tu tens os Glazers que são americanos, ok? São americanos, acho que sim, são americanos, e o Aeneas, o Jim Ratcliffe, é inglesa e ele próprio diz que é adepto do United. Por isso, pronto, aí o United até consigo conceder que possa haver outras diferenças. No caso do Chelsea, pá, não sei, é difícil olhar para aquele clube, pá, ehm, tens mercados que não fazem muito sentido, um clube como o Chelsea, será que quer ser uma equipa que não tem referências na equipa e só quer ter jogadores para, não quer dizer entulho, porque Ativos. obviamente Hum. é um pouco, como é que eu digo, um pouco mau descrever jogadores como esse, mas quando eu digo entulho é jogadores, não há ali Mas um também é uma projeto, não equipa é? que não há formação, é uma equipa que contrata para jogar e agora. Exato, mas mesmo em termos de referências, não estás quem é a referência no Chelsea? É o Reece James com 27 anos, ok? Não estou a dizer que Eu não por possa acaso ser gostei referência. muito do jogo do Reece James a jogar a meio campo. E o gajo fazia meio campo, fazia defesa de direito, fazia dobras ao central, ia cruzar, Sim, rematava. e ele tendo jogado agora Fiquei para o meio surpreso. campo, até ele permite que seja essa referência que ele se calhar já devia ser há mais tempo e não foi porque a jogar a lateral direito não aguentava a carga física, provavelmente, e no meio campo não precisa de fazer tantas corridas como fazia. Mas epá, é o que eu digo, o projeto é um bocado estranho, parece que, ok, vamos comprar 20 mil jogadores, vamos pôr alguns deles no Estrasburgo, vamos pôr outros deles por esse mundo fora. O Chelsea O sempre, Diego apesar Moreira de ter também é estranho. Sei que deste referência ao Diego Moreira, mas não, é um não, mas bocadinho estranho. sim, mas, o- Mas mas o já não está no Estrasburgo, Estrasburgo, acho que mas o Estrasburgo é uma é equipa satélite, supostamente. quase mais que satélite. E depois, isso depois também coloca essas equipas satélite numa situação um pouco Constrangedor. complicada. Porque quem é que vai ser mas quem é que se fala que seja o substituto É o novo do. treinador, supostamente. Sim, é o treinador do Estrasburgo, o Liam Exato. Rossenior, ou Senior, lá como se chama. Pá, para eles, essas equipas também, ok, nós, por um lado é bom, ok, nós temos jogadores, se calhar alcançamos jogadores que não conseguiríamos por nós próprios, por se calhar conseguimos e tem vários casos disso. Mas por outro lado, pá, estão sempre neste impasse e também, pronto, obviamente com um clube satélite percebe sim qual é a sua posição. Mas em termos do projeto do Chelsea também, voltando ao ponto inicial que eu queria fazer, pá, que não se percebe é que é contratar jogadores, não há referências, a referência ao Reece James, mas ok, vamos esperar que ele fique com saúde durante a época inteira, porque senão, quem é a tua referência no campo, sendo o Reece Eu James? acho que o Não há Cole referência. Palmer, eu acho que o Cole Palmer tinha um papel muito importante na equipa até se lesionar. E parecendo que não, eu gosto do Mas o Cole papel Palmer, mas tático, gosto. Alex, mas o papel tático não é diferente do Era isso que papel. eu ia te dizer, era isso que eu ia te dizer. O que me faz muita confusão no Cole Palmer é ficar parado, às vezes em momentos que é preciso ter um bocadinho mais de estaleca, e a Mas aí está. nível tático ele só pressiona, se mais alguém pressionar, ainda por cima no jogo contra o City isso foi notório, ele olhava para o outro jogador ou para o colega de equipa e ele estava à espera, se o outro jogador deu um passo para a frente, o colega ele avançava, se o colega não dava um passo para a frente, ele defendia o espaço do meio, que no City tu só vês dois jogadores a fazer esse papel. Que neste caso, quando jogaram com o Meckhampton com o Reinders e com o Rodri, tu vês Uhum, facilmente o Foden a vir buscar jogo a meio deles e o Bernardo vem dar lá buscar jogo a meio deles e o uhum. Cherky a vir a meio deles e tu vês o Cole Palmer perdido. Agora, eu acho que no Chelsea faltou um bocadinho de rigor tático e esse rigor tático parece-me também um abuso do Cole Palmer ser aquele menino prodígio que fica onde quiser a jogar, onde quiser e onde apetecer. Talvez se o Cole Palmer tivesse aguentado, claramente encaixava na equipa do City neste momento como jogo, que é refletir das aulas para o meio, do meio para as aulas, etc, etc. E isso leva-me à razão principal, que é a seguinte: no futebol profissional de alto nível, independentemente da liga que for, mas acho que é mais notório na Premier League, se tu não tiveres resultados no curto espaço de tempo, tu estás condenado. Sim.
Aliás, isso tu notas, nós falamos aqui de um exemplo bastante flagrante disso, que é o Thomas Frank quando chegou, e já disse aqui várias vezes que eu defendia que ia ser um treinador excelente, pá, pelo menos eu gosto da maneira como a maneira como ele, pelo menos, ele parece um tech bro, ele parece um gajo que vive no Silicon Valley e há um vídeo do Bradford bastante interessante dele a falar com os analistas, eh, fazer análise pós-jogo, acho que foi um dia ou dois a seguir, a minha câmera está descada agora, oi? Um dia ou dois depois do jogo, pá, eu gostei da maneira como ele, vai lá, como ele viu o jogo, vou simplificar assim. Pá, mas depois tu Eu acho que também não vi tens isso. uma senda de 4 jogos más para já seres o pior treinador do mundo e para já estás quase a ser colocado na rua. E obviamente, olhando nós, como tu falaste e bem, olhando para o Manchester United mais uma vez, epá, será que para eles não era mais simples despedir o treinador e pagar 20 milhões do que ir buscar duas médias, não é? O que nós tanto falamos aqui, toda a gente falou, porque obviamente é só preciso ter um palmo de testa para perceber que o que o United precisa, não só, não exclusivamente, mas o que o United precisa era era dois jogadores para o meio campo, porque o Casemiro não vai funcionar, o Ugarte Também não. não sei, não sei o que dizer, porque o Ugarte não dá É nada, não dá demasiado, nada. é demasiado caro para aquilo que vale Exa- e nós conhecemos o Ugarte muito bem por ter vindo da Liga Portuguesa, atenção. exatamente, exatamente. E, Pá, e também compreendo o que tu dizes e compreendo muito bem o que tu dizes, que é mais fácil despedir o Ruben Amorim por 20 milhões ou pelo valor que tem que pagar até 2027, acho que é junho de uhum, 2027, do que convencer algum lunático, algum médio lunático, a vir para o Manchester United. sim, Eu acho que também é completamente incompreensível tu estares a querer contratar um top player para vir uhum, para o Manchester com aquela balbúrdia que está. Eu, se sim, fosse jogador do meio campo, eu não queria ir atualmente para o Manchester United. Preferia ficar na equipa onde estava, independentemente de ganhar o dobro ou o triplo no Manchester United. Mas sabendo como as coisas estão, ou era realmente por um contrato chorudo de 5 anos. hipotético de um jogador acima de 27 anos ou 28 anos, assim, um jogador mais do que 26, 27 anos, ok, é fácil Uhum, de cativar. sim, Agora, um jovem, tendo em conta que o Manchester United quer contratar jogadores que tenham alguma margem de progressão, como sim. contratou o Cesco, Diallo, já vem há algum tempo, etc., tu notas que a nível de progressão da carreira é muito mais fácil valorizar um jogador que está ainda numa transição da idade do que um jogador que já tem aquele critério da idade em que os milhões começam a baixar tendo em conta a parte económica do futebol. Eu acho E que tu tens também, razão nisso, mas não é, eu não vou pegar só nessa questão do dinheiro que sim, faz há muito, sentido, mas muito, muito. tu reparas que os jogadores que eles têm atraído, vá, o Matheus Cunha, se calhar vou dar Estava no assim. Wolves condenado, o que é que tu poderias fazer? É esse tipo, ok, estava no Wolves, o Mbeumo, ok, vem do Brentford, o Sesco, vem do Leipzig, ok, mas tirando o Mbeumo e o Tu Cunha, não que tiveste um grande jogador que tu digas que não, não é que eles sim, não sejam grandes jogadores, mas não foram grandes contratações sonantes. Ok, que eu sei sim, que talvez fugiam um bocadinho, porque. Mas também eu sei que há aquele jogador de FIFA, há aquele jogador de FM, que às vezes na realidade depois não se traduz, tal como outros sim. exemplos que E já vimos na história do futebol. tanto o Cunha como o Sesc, e eu já disse isso aqui, o ano passado tiveram um XG muito acima do que era expectável, Exatamente. não foi este XG do que era expectável, Foi marcaram mais do que o seu acima do XG XG. sugeria, e pronto, e, obviamente são jogadores que têm experiência na Premier League e faz sentido, mas tu não olhas para o United, é uma equipa com a história que tem, não tem um jogador de classe mundial, se calhar tem o Bruno Fernandes, desculpa, e é um jogador de classe mundial, mas de resto Alguém tinha dito talvez o Bruno Fernandes ia assumir a equipa como capitão e treinador. Eu gostava de ver isso. pá, é assim, olha, tu chegaste a ver, tu deves ter visto o programa do Sotenhos pelo Mundo, em que no Canal 11, com o Cândido e com o Bruno Fernandes, Ah, está bem, já sei, Sotenhos sim, pelo sim. Mundo. Pá, o Bruno Fernandes pelo menos mostrava, pá, ele Capacidade, muita capacidade, capacidade acima da média. Até é o isso. Ruben Amorim brincou com isso numa conferência de imprensa, a dizer: se eu não estiver atento, além de capitão, ele rouba-me o lugar. E pelos vistos, nota-se que está ali um perfil de treinador em ascensão, tendo em conta a capacidade da forma como ele E também, analisa e pensa o jogo. também vai ser interessante ver, pá, depois do que se falou, especialmente nessa entrevista com o United a querer despachá-lo, vamos ver como é que também este despedimento O Bruno Fernandes vai-se embora. se tem algum Não tenho efeito. medo. Mas Só também quero é verdade saber. que um jogador que já está
que já tem 30 anos e está no United há 6 e como ele diz, hum, não dão propriamente o valor que ele acha que merece e realmente tem. E basta tu É dos passar jogadores mais bem pagos isso do aí, plantel, mas mas não eu é. não falo, mas eu não Mas ao falo lado de desse um valor. Casemiro é bué estranho. O Não, mas eu, Casemiro ganha mais do que o Bruno Fernandes. mas eu não falo sequer do valor. Quando digo o valor que lhe dão é mesmo os adeptos e isso tudo, pá. Tu passas por esses canais e vou dar o exemplo outra vez do United Stand. Mas também, Mas dizem sempre o Bruno tem que ir-se embora porque falhou um penalti. Epá, isso não faz sentido. Um jogador mas também acho que há ali canais do YouTube como do Gary Neville, e eu por acaso tiro o chapéu ao Rio Ferdinand, que ele já deixou um bocadinho aquela capacidade crítica. Como é que eu ia dizer? Ele exagerava às vezes na crítica e ele, ainda bem que ele já avançou, já começou a ter outro tipo de papel e o Gary Neville vai ficar condenado a ser aquele jogador que tem a pretensão de ser treinador e acho que nunca vai lá chegar. Isso é sim, é a minha eu acho interpretação. eu acho que o tempo que se dá a pessoas como Gary Neville, Jamie Carragher, na televisão, Sim, especialmente eu vou falar especialmente do Jamie Carragher. Epá, eu acho estranho falar do United como falo, tendo em conta que jogou no Liverpool, ele jogou no mas Liverpool, parece que mas gosta mais do Manchester do que mas do Liverpool. Mas por todo o resto, tendo em conta situações mesmo pessoais, não sei como é que se dá, tempo de antena a essa gente, sinceramente. E eu, mais uma vez, eu sempre fui eu aqui disse várias vezes que eu não gostava da maneira como se defendia o Ruben Amorim na comunicação social portuguesa. Que eu acho que se vendia o Ruben Amorim como uma supra-sumo e que ia salvar o United. Mas isso não vai acontecer, não vai acontecer nem com ele nem com ninguém, porque aquilo há um conjunto de problemas ali que Isso não, sim, isso sim. não, Agora, acho que não podemos é duvidar do valor do Ruben Amorim enquanto manager ou head coach, sim, porque eu mas acho que ele ainda tem eu muito não para dar. duvido, repara, eu não duvido que ele, tal como muita gente que saiu do United, sejam treinadores como o Solskjaer, o Mourinho, Olha que o que apesar Solskjaer acho que não, não, quase que foi dos melhores a seguir ao Mourinho. mas o que eu estou a dizer é, esses que saíram, falando de treinadores, Solskjaer, Ten Hag, pronto, arranjou trabalho na mesma, tendo passado pelo United não estragou a carreira, Sim, apesar se de o ele ter Ten Hag foi parar ao Bayern Leverkusen, qualquer sim, Ruben Amorim tem sim, que ir para patamar depois acima. depois o que lhe aconteceu com o Leverkusen é Três completamente jogos, fogo. diferente. É um erro de casting, isso é outra história, mas não lhe arruinou a carreira, ele conseguia arranjar trabalho sem problema. Jogadores, tu vês tantos que saem e começam num contexto diferente, começam a melhorar. Um exemplo, o Não maior tem de que ir com o todos é Garnacho, não me falas não, no não. Garnacho, que Não, vou dizer o gajo Garnacho porque o Garnacho, infelizmente o Garnacho e pessoas o Rashford eu não vou dar, porque eu acho que em tempos critiquei o Rashford, mas o Rashford, opá, saiu do United, respeitou porque esteve lá e tudo bem, não faz coisas. O Garnacho é o tipo de pessoa que vai meter like na publicação do Fabrício Romano a dizer yeah, que a coisa sai, epá, aquilo, tu adepto do é uma clube, espinha. tu adepto como clube, é verdade que não queres esse lixo e tu não queres esse lixo em lado nenhum, mas o Chelsea vai Como buscar o esse Anthony lixo. também. Exa- Exatamente, o Garnacho ainda mais, Sim, vê-se mas era bem mais. feito o Ruben Amorim ir para lá e o Garnacho depois no posto a dizer assim com a mão a assinar. Bye bye. Mas, repara, ele teve, eu acho que nós aqui também devíamos sumarizar um pouco o que é que o que é que foi este ano e pouco dele lá, também para mudarmos só para outro tópico que eu queria te perguntar. Eu só queria eh, falar mais uma coisa antes de mudares de tópico, que é, eu queria te fazer uma pergunta. sim, mas Tu deixa-me se só, fosse... Ok, antes disso, ok. deixa-me só te dizer a coisa, a fazer um reflexo. Eu acho que o salto do Sporting para o United ia ser sempre grande, por várias razões. A liga é completamente diferente e sendo um treinador inflexível, não tinha muita margem para falhar e falhou logo no primeiro jogo. Epá, e infelizmente a escrita estava na writing was on the wall, como se diz em inglês, porque o treinador entra e a equipa não consegue ter um primeiro resultado positivo, que é o que normalmente acontece. É muito raro a equipa, quando o treinador não ter um resultado positivo, seja um empate ou uma vitória, normalmente uma vitória, não Ah, conseguia isso. Mas não, nem estou a dizer que isso é um fator que seja muito importante. Estou só a dizer que isso normalmente faz um treinador ai, novo. O hype e a aura à volta de tudo muda e às vezes até permite que tenhas essa vitória. Mas esse contexto, o contexto de ser inflexível, o contexto à volta do clube,
tudo o que sabe, das pessoas que já jogaram há mais de 20 anos ainda são vistas como Deus e têm tempo de antena a qualquer jogo, a qualquer paid que se dê no clube. Um, Erros de casting, a primeira época tinha um plantel com jogadores que não mereciam calçar e alguns deles nem calçaram. Agora tu vês os jogadores mais importantes vão para a CAN, o banco parece, quando tu vais jogar Football Manager com uma equipa da quarta liga para a taça da liga na primeira ronda e queres rodar a equipa, mas afinal estás a jogar Premier League contra o Wolverhampton. Epá, algumas situações que eu nunca ia poder resolver e acho que mais uma vez, tanto ele como os outros todos, ele simplesmente teve um trabalho que não é para ele e neste momento eu não sei para quem é esse trabalho. Eu se fosse treinador, a não ser que me pagassem mais uma vez 20 milhões, como provavelmente o vão pagar, pá não me deem isso, deixem-me estar quieto na Liga Portuguesa, deixem-me estar quieto na Liga Portuguesa. E sim, agora podes fazer a tua observação. A minha observação parte-se em dois, entretanto. Tu sabias quais foram os últimos dois treinadores a ganhar o Coach of the Month, ou neste caso a Premier League Manager of the Month Award? Os dois que foram despedidos e vi isso antes de Ok, vi numa história sim qualquer. senhor. Vi numa história E qualquer. agora a pergunta era: se eu fosse o Bruno Fernandes, tens contrato até 30 de junho de 2027, na altura, ou seja, vais ter 33 anos. Uhum. Tu achas que não era o momento ideal ou não para sair à procura de outro caminho, tendo em conta que um jogador na posição de médio aguenta muito bem acima dos 35 anos, se tiver bem cuidado, etc, etc. Ele tem um valor de mercado aproximado de 37 milhões, em média. É um jogador que já deu muitas provas, já... Não sei, o que é que, se eu fosse o Bruno Fernandes, o que é que fazias no Soltinhos pelo podcast? Não, eu acho o Bruno Fernandes, eu acho que ainda tem capacidade e ele falou nesse episódio, tipo nesse podcast, ou logo que foi esse TV show, Reportagem. que podia ter saído para um clube que ganhou tudo. Presumo que seja PSG, não era? Presumo que seja PSG. Pá, Ao Real Madrid, quando sim. E eu acho que ainda tem perfeitamente até, pá, tu vês o Modric que está a jogar com quase está a 40, jogar vês no o Milan, Kroos. está a jogar no Milan Portanto, super bem. o Bruno o que mais tem que fazer, a qualidade que tem, na Premier League penso que vai ser complicado, se ele quiser jogar na La Liga, pá, com certeza não vão faltar opções, com certeza haverá sempre E um, mesmo na Premier League, achas que não encaixava em pelo menos duas equipas muito bem? mas quando é que a referência do United vai sair? Eu ia logo para o City, ao lado, mesmo para estampar na cara deles. Mas eu nunca faria isso. Se ele não, se ele Ai, não, farei. se ele não traía o Sporting pelo Benfica, nunca ia trair o United pelo City. Portanto, é isso. Também não sei se o Bruno Fernandes é 100% sportinguista ou se é uma questão de respeito. Neste caso, acho que os adeptos do Sporting respeitaram muito mais o Bruno Fernandes do que os adeptos do Manchester estão a respeitar o Bruno Fernandes, sendo atualmente jogador deles. Mas olha, para ser sincero, para responder à tua pergunta, eu acho que o tempo dele não é por isto, repara, não é pelo É valor uma de ser causa despedido. efeito. É uma causa e efeito. Eu acho que, pá, eh, o treinador do projeto não funcionou. Não sei sinceramente se o Bruno também. Ele agora vai voltar a jogar provavelmente ali a 10. Vamos ver como é que. Provavelmente vão começar a jogar com quatro defesas outra vez. Pronto, o Bruno vai voltar à sua posição natural e acho que até o final da época. Com Vai, estes mas, jogadores que estão atualmente, com o 11 que está, não eh, acredito. opá, eu, não, eu não sei. Eu não sei Ok, dizer. vai jogar o Darren Fletcher no banco e o filho no meio campo? Não, no próximo jogo já jogam os dois Fletchers titulares, não tem mais que saber. Falta o outro, esqueci-me É do o outro, desculpa. Jack e não sei o nome do outro, acho que é Tyler, acho que é Hum. Tyler. Mas não sei, eu acho que defendendo esta época, acho que também o destino dele pelo United, epá, acho que não há, pelo valor certo, o clube disse que ia vender e eu acho que também será do interesse dele, mas ele obviamente poderá dizer no final da época, mas eu acho que para o United é um caso perdido de clube neste momento e já há muito tempo, portanto, acho que Então, se eu fosse o Bruno Fernandes, sentavas-te, jogavas normalmente, depois iam ser a custo zero, com 33 anos, fazia o último contrato e ficava feliz da vida numa equipa de tudo.
Não sei se esperava pelos 33 anos. Mais uma vez, pelo valor certo. E achas que o Manchester vai abrir mão? Então, se o próprio clube lhe disse que abria mão, ele disse isso nessa reportagem. Não sei. O Às United vezes há muito backstage. Às não é vezes conhecido, não é conhecido por ser um clube que venda bem, porque não vende bem, tirando a venda do sim, Ronaldo, não é um clube que compra vende, caro, do resto. portanto, não é um clube que venda bem, portanto, acho que se ele derem 35 milhões pelo Bruno Fernandes, pá, pelas vezes estavam prontos a aceitar para ele ir para a Arábia Saudita. Portanto, se ele quer ir Mas para a o Arábia Bruno queria Saudita ir para a agora, Arábia Saudita. penso Por que isso é que não, eu acho que nessa entrevista penso, deu ali um touchzinho especial para deixar penso. claramente acredito todos os clubes interessados no Bruno Fernandes que tiveram conhecimento desse episódio e nem que seja um tradutor já fez o report. Exatamente, exatamente. E olha, e como nós estamos aqui a chegar quase ao fim do nosso episódio, eu só queria te fazer uma pergunta, que é, pronto, é o segundo tópico, apesar de ser um pouco, A falar sobre jogos. nem sequer vou falar de jogos, porque, pá, com tanta coisa que aconteceu esta quadra natalícia de jogos, pá, nós estamos a Não, comentar nesta última jornada, a última última, jornada. a última coisa. Só queria te falar, podemos falar várias coisas, mas eu queria te perguntar se o regresso do Rodri trouxe alguma coisa diferente à equipa do Manchester City. Obviamente, os resultados não têm sido muito. Como é que eu digo, muito famosos ontem com o empate contra o Chelsea, apesar daquele gol ser bastante tardio. Mas pronto, achas que o regresso do Rodri trouxe alguma coisa diferente à equipa Eu ou acho nem que o por isso? Rodri não está em forma ainda. Pelo menos tendo em conta o Rodri que nós conhecíamos quando foi bola de ouro, acho que ainda falta um pouco de capacidade física, um bocadinho mais de rapidez, agilidade. Acho que só com o tempo ele vai recuperar. Eu também queria deixar uma coisa que eu achei muito interessante na defesa do City que acabou o jogo. Eu tenho a ideia que aquela defesa nunca jogou junto. Posso estar muito enganado, mas acabou com o Matheus Nunes à direita, depois o Kuzanov, depois o Ake e o O'Reilly. E se tu tiveres que me dizer aquela é uma defesa do City, aquela é uma defesa com que o City quer ser campeão europeu e novamente conquistar a Premier League? Eu deixo só essa pergunta no ar, tendo em conta que, só para finalizar e não te deixar sem hipóteses, E eu a tentar ao focar aqui a intervalo, câmera no eu sei, eu estou McNabb, a gostar. isso. Mas podes ir falando. Ela vai focar eventualmente. Senão, se Só não para te focar. dizer que provavelmente o City ao intervalo já podia estar a ganhar por muitos gols e mesmo no início da segunda parte já podia ter feito mais outros gols e depois acaba o jogo empatado com aquela defesa lastimável, a meu ver. Olha, eu da defesa do City realmente não vi este último jogo. Mas o que eu tenho a dizer é que, hum, em relação ao Rodri, reparei isso da falta de, antes da defesa, reparei isso da falta de forma, parece-me em falta de forma mesmo fisicamente, parece que ainda não está coisa. Obviamente, o amor que o Pep tem pelo Rodri é superior a tudo, por isso é que o põe a jogar, portanto, parece-me tanto o Rodri como o Bernardo são não vou dizer os talismãs, Pô, mas mas o são Bernardo, o Bernardo jogou muito naquele jogo. O Bernardo só tem azar daquela falta que ele faz e depois dá origem à sequência do gol em si, mas sim, também não é. É muito estranho, porque mais uma vez a arbitragem também parecia um bocadinho contra o City a jogar em casa. Parecia que estava ali alguma certa pressão dos rivais de Londres, tendo em conta que foi uma equipa de Londres e o Arsenal sendo de Londres. sim. Parecia um bocadinho a arbitragem incisiva demais. Deu Uhum. amarelo aos três portugueses, sendo que a falta do Bernardo Silva é notória. O Matias Nunes vai proteger, neste caso, vai para cima para proteger o colega de equipa, que a meu ver aquilo é uma agressão, é a forma como ele empurrou o Kuzanov. Uhum. E, Sim, essa e, parte depois realmente dá, penso que e depois dá parece. uma falta ao Ruben Dias, que também parece uma falta normal da Premier League, e daquela vez deu amarelo. Não sei, parecia-me assim um bocadinho uma arbitragem demasiado tendenciosa Bastante e caseira. bastante contra-caseira. Contra caseira, sim. E o Haaland estava um bocadinho desinspirado, tendo em conta o normal que o vimos fazer. E para mim, o Foden está um bocadinho apagado naquele novo papel que ele tem de falso 9. Sim. E também, na verdade seja dita, o nível que nós nos habituamos ao Foden há umas épocas, esse nível ainda não voltou e nós já falamos disso há tanto tempo que realmente se calhar foi só
uma época especial e também com tanto talento à volta, pá, agora o destaque da equipa sendo A o Cherki, Cherki. para mim, obviamente, e não só para mim, mas para todos, epá, claro que fica mais difícil os jogadores terem essa relevância Mas e é normal que essa O Cherki parece-me um jogador de picos. Esta sim, sim. época, o Cherki parece um jogador de picos e acho que é o que lhe faltou para se ter afirmado, ou para se ter afirmado mais cedo numa grande equipa da Premier League, porque é aquele jogador que claramente tem de parar na Premier League, parece o pai aí 2.0, tu gostas Uhum, tanto dele. uhum. Eh, e acho que é uma pérola, aquele é um hidden gem. E parecendo que não, também faltam dois jogadores no City que talvez davam um bocadinho. Dois não, neste caso um Marmas, que lhe dava assim um bocadinho mais ímpeto, tendo em conta que o Doku também lesionou-se novamente. Uhum. São jogadores muito de picos e o Manchester City Agora, falta um bocadinho de regularidade. E acho que o Reinders é o Kevin De Bruyne 0.75, porque eu não acho que seja igual ao Kevin De Bruyne. Nem sequer vou usar o número, acho que é um jogador muito bom para substituir o Kevin De Bruyne, com qualidades distintas, mas que pode adquirir do Kevin De Bruyne. Acho que o Reinders, na condução da bola e espaços pequenos e saída, é muito melhor que o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne precisava um bocadinho mais de espaço e não senti tanta pressão. uhum, E a meu ver, o Chelsea fez uma péssima primeira parte. Eu acho que não remataram a baliza, fiz só para aí aos 62 minutos ou uhum, 63 minutos, que fiz o primeiro remate à baliza. uhum. E o City, nessa altura, já podia ter estado a golear. Mas é daqueles empates que, ok, não empatou contra o último, como o United fez contra o Wolves, e neste caso Sim. o Wolves depois ganha 3-0 e tu ficas um bocadinho perdido. Também fui contra o West Ham, mas fui em casa do Wolves, acho que fui dos melhores jogos do Wolves esta época e dos últimos meses. E acho que, resumindo, o Liverpool-Fulham foi um jogo espetacular. E Ah, não. aquele gol. Esse sim, epá, e também vi esse vi todo também. Epá, e o que eu achei mais interessante foi o Gakpo a É, celebrar como se tivesse ganho a Premier League com aquele gol, epá, e um minuto depois o gajo saca aquele gol, não sabe de onde, e pá, é isso, é a história do Liverpool, epá, não são aquele consistentes está espetacular. Aquele e gol é espetacular. acham um espaço enorme, o gajo E tem tempo ninguém para fez pressão. pensar. Ninguém fez pressão. O Ninguém. gajo tem tempo para pensar e fazer tudo. E depois, obviamente, mais uma vez, voltando à coisa, o Kerkez foi queimado pelo Jamie Carragher outra vez no broadcast da Sky Sports, porque pronto, e já dissemos aqui várias vezes, opá, ele até fez uma comparação, a comparar jogadores, pronto, justamente daquela maneira, quando se compara jogadores tacticamente e o que é que oferece ou não, tudo bem, mas o que ele disse foi basicamente, ok, o Trent é top, o Kerkez é tipo tu jogares, como é que era? Era Eu como por jogar acaso não vi. era como jogar com o Darwin Nunes a lateral esquerdo. Ok, boa comparação. Portanto, vê a comparação que vai aí. Dois jogadores do Se fosse Liverpool. a JJ, que é um Fosse- treinador conceituado ao lado do Carragher, que não ganhou nenhum título como treinador, nem nunca vai ganhar, o JJ adaptou muitos jogadores à defesa esquerda, um deles saiu para o Real Madrid, e outros que já não me lembro fizeram esse papel muito bem. Bernardo Até o Bernardo Silva, Silva, Bernardo exatamente. Silva chegou a fazer. Portanto, É antes do Pep Guardiola adaptar o Matheus Nunes ao lateral direito e o Fabian Já o Delph JJ andava. andava a ver Bernardo Silva jogar à esquerda, portanto, a visão já está muito avançada. É, E é isso, e acho que, olha, e olhando para a tabela, mais uma vez temos o Arsenal ainda no topo, o City já ainda está a fazer pressão, mas com estes resultados afastou-se mais um bocado agora, está a salvo erro a 5 pontos. qual? Acho que são 5 sim, 5 pontos, sim, 5 pontos, só confirmar aqui, 5 pontos. O Aston Ok. Villa também continua em terceiro. E epá, o Liverpool, apesar de tudo, apesar dos resultados que tem tido, ainda se mantém ali no top 4. Não, o City é 6. Portanto, Arsenal 42, City, 6, exatamente, certo, eu estava a ver este, ok, sim, 42, exatamente, 42, e Aston Villa também 42. No fundo da tabela temos obviamente o Wolverhampton que já passou dos 2 pontos, já não vai fazer a pior época, aliás, havia um recorde que era do Bolton, acho eu, que era como é que foi? Ao fim de 22 jornadas, a pior pontuação feita, que tinha sido Exatamente, 2 pontos, exatamente. algo do género, portanto, Acho que faltava um jogo para igualar, ou uma coisa assim eh, do género. Eu também cheguei a ver isso. estamos na jornada 20, portanto, É 20, era 2. Eu jornada tenho a ideia que 20, era 21 jogos.
Exato. Portanto, já conseguem não igualar o pior resultado e, para além desse, então, estão a 8 pontos do West Ham. Portanto, ainda pode haver aqui uma hipótese, quem sabe uma reviravolta monumental, que o entre aqui esta linha do Nottingham Forest para baixo, ainda pode ser que dê uma volta até o final da época e oxalá dê. Daí para cima, logo se vê o Leeds também tem estado consistente, portanto, nem, nem me parece que vá ser candidato, mas obviamente tudo pode acontecer. As equipas de baixo é que também o West Ham agora fala-se já do despedimento de Espírito Santo. Treinador que conseguiu perder para o Nottingham Forest e para o Wolverhampton na mesma época, portanto, Foram as equipas, ainda bati no coração. Não sei porque é que exata- vocês são tão maus também. exatamente. Portanto, enfim, está lançado aqui a segunda volta da Premier League E a Premier e League está muito mais competitiva, a meu ver. sim, Ok, que há, exatamente. há três separações notórias do top 3 e do top down, top 3 down, mas no meio da tabela está tudo muito equilibrado ainda. Exatamente. E olha, e tirando tudo o que nós falamos, é tudo o que temos tempo para falar hoje. Se tiveres alguma coisa a acrescentar, vou dar essa oportunidade agora. E se não tiveres, como sempre, vamos fechar aqui o episódio de hoje. Por isso, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, exatamente, não queres excelente. Quando não se quer acrescentar, é por estar tudo falado. E quando está tudo falado, Acho que está tudo ótimo. exatamente, é sinal que temos que fechar o episódio. E é isso, malta. Como sempre, obrigado mais uma vez por assistirem. Podem nos seguir, como sempre, no Instagram, no Spotify e também no YouTube em Falso 9 Pod, em todas essas redes. Também podem ver o Linktree que tem todas essas redes lá. E tirando isso, obrigado. Vemos no próximo episódio e até lá, aproveitem o futebol como sempre. Força! Tchau, pessoal.